Olá a todos, então, para a gente complementar essa parte dessa aula, ficou faltando eu falar da cifra melódica que eu resolvi colocar separado, tá? Então eu tinha colocado aqui essa notação, né? Dó4, Si3, né? Enfim, é uma notação mais precisa, mas para simplificar a gente vai usar essa cifra melódica. Então, por esse nome, se você jogar no Google cifra melódica, você já pode ter uma ideia do que é, né? A ideia da cifra melódica é uma ideia de notação musical, ou seja, por exemplo, a partitura é uma notação musical. A cifra melódica é uma notação musical simplificada. Você vê que a gente ainda não está trabalhando com partitura, né? Ela é uma forma mais simples. Qual o problema dela? Ela não possui precisão rítmica. A cifra melódica do jeito que você colocar na internet, vai vir só o nome das notas. Porém, com essa nomenclatura aqui, esses quadradinhos, do jeito que eu estou colocando, aí a gente tem essa precisão rítmica, passa a ter, mas não é desse jeito aqui que está na internet, com esses quadradinhos aqui, com a divisão dos ritmos, tá bom? Isso é uma forma que eu estou colocando aqui para vocês. Portanto, já adianto que no exercício vai estar dizendo que você tem que transcrever uma daquelas músicas, porém, nessa música você pode escolher uma outra. Qual é a ideia? Você pode, eu gosto não gostei de nenhuma música, aí você escreve na internet, cifra melódica, tem até um site com esse nome, e aí você vai colocar lá uma música que você goste e de repente você vai achar, porém não vai ter o ritmo. E aí eu falo lá no exercício que, bom, então é por sua conta e risco, né? Se você tiver alguma dificuldade, escolhe as que eu vou te mandar, porque as que eu vou te mandar vai estar nesse padrão. Mas vamos falar então da cifra melódica aqui rapidinho para a gente fechar a aula. O que acontece? Essa cifra melódica, a ideia é mais ou menos essa que está aí, né? Então, eu vou até tirar porque minha imagem está aparecendo, né? Aqui acho que dá para ver melhor. Não, assim. Então você tem aqui as oitavas, né? Então você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá tudo em minúsculo. E aí eu coloquei até numa outra cor para facilitar a visualização. Você tem novamente Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, só que tá tudo em maiúsculo. Qual é a ideia? A ideia daqui é simples. A ideia daqui é que conforme ele vai para o maiúsculo, ele vai ficar mais agudo. O maiúsculo é mais agudo e a letra minúscula é mais grave. A ideia da cifra melódica basicamente é essa. Ou seja, se antes eu estava chamando aqui, por exemplo, de Dó2, Ré2, Mi2, Fá2, Sol2, Lá2, Si2, e aí a maiúscula passou a ser a terceira oitava, né? Ou seja, a terceira repetição. E por que chama oitava? Né? Porque são 8 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 7. E o outro Dó que seria a oitava nota, né? Então essa é a ideia, tá bom? Das oitavas. Tá bom? Então a gente tem aí um exemplo, né? Por exemplo, com a referência na oitava 2. Só antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa. Ih, professor, caramba, tá muito difícil, porque como é que eu vou saber se é a 2, eu tenho que decorar isso? Gente, não precisa ficar preocupado com isso. Se você, por acaso, na música apareceu escrito a primeira nota Mi, e aí ao invés de você procurar o C2 lá do piano, né, e subir pro Mi2, você de repente colocou no Mi3, no Mi1. Gente, não é o fim do mundo, tá? Não é um erro tão grotesco. Qual é a ideia? O principal daqui, e é isso que eu vou falar, é que siga essa lógica. O maiúsculo vai ser a oitava mais aguda. Então, se você errou esse Mi, apesar dele ser o Mi2 convencionado, você colocou no Mi3 e aí aparece esse Dó maiúsculo, esse Dó maiúsculo passaria a ser o Dó 4, tá bom? Mesma coisa, se você errou esse Mi é o Mi1, esse aqui passou a ser o Dó 2, porque é na oitava de cima. O importante é você respeitar essa proporcionalidade, tá bom? Claro, o ideal é você colocar na oitava correta. E aí ele vai dar, no caso, a referência. A referência que a gente vai usar agora é a oitava 2. Como assim referência oitava 2? Quando você entrar lá no seu Pendlab, como está aqui, tá vendo escrito aqui, ó, oitava 2, essa é a referência. Se a referência for oitava 1, você vai mudar para cá. Se for oitava 3, vai clicar aqui no mais e no menos. Como oitava 2 é a que vem padrão, tá bom? A gente vai trabalhar com isso. Então, não vai mexer em nada, basicamente, tá?
E a ideia é dessa, você tem a oitava 2 de Dó a Si minúsculo, depois maiúsculo, como na oitava 3, como a gente já viu, tá bom? E se eu precisar de uma oitava maior, nesse exercício a gente ainda não vai precisar, mas eu dei um exemplo aqui que eu vou fazer em aula, só para, né? Aí, você coloca o número da oitava, né? Por exemplo, o Dó 4, e aí eu coloquei aí um sublinhado em cima, então, na aguda, você tem um maiúsculo, depois você continua maiúsculo, você tem uma linha acima, para dizer que ela é mais acima, ou seja, mais aguda, porque aguda, isso a gente já viu, né? O movimento está acima e grave, o movimento está abaixo. Da mesma forma, você tem o Dó 2, 1, e aí o Dó 1, que ele é mais grave, tá bom? Além de eu colocar o número da oitava, eu vou colocar um traço embaixo para dizer que ele é mais grave, tá bom? Então, essa é a ideia. Vamos fazer esse exercício aqui, agora juntos em aula. A partir daqui, se você acha que já está perfeitamente bem compreendido, você já pode ir para lá fazer exercício, tá bom? Se não, eu vou só fazer esse exercício junto aqui, como é que coloca, caso você não tenha entendido muito no outro vídeo, ou alguma explicação complementar. Então acompanhe esse vídeo, senão você pode encerrar. Então qual é a ideia? A ideia é que a gente tem que escrever esse trecho, tá bom? Esse trecho aí. Deixa eu subir mais um pouquinho. Então, a mesma coisa que a gente viu na aula passada. Pode ser no modo performance, tá bom? Aí você vai tocar as teclas. Eu vou fazer aqui no modo de edição, tá bom? Porque aí qual a ideia do modo performance? Ó, Dó 1. Aí você, porque aqui no modo performance vai ficar meio difícil, porque aqui na tela só está aparecendo 2 oitavas. Ó, por exemplo, o Dó 1 não está aparecendo. Então no modo performance você teria que ficar variando de oitava. Dó 1, você ia tocar. Aí, por exemplo, outra nota já não daria. Aí você teria que parar, vir para cá e apertar o Y e descer. Então seria uma coisa meio complicada. Então por isso que eu vou fazer no modo de edição. Nesse caso específico desse exercício, que não é o que vai acontecer na música que vocês vão de fato fazer, tá bom? Ficaria muito complicado. Então nesse caso aqui eu vou fazer tudo editado. Então vamos lá. A primeira nota, cadê minha cola? Ó, é o Dó 1 no 1.1.1. Aí, ó, lembrando como é que eu faço a batalha naval. Dó 1 tá aqui, o C1, tá? Lembrando C, o Dó, C1, Dó 1. Foi o que ele pediu. Aí 1.1.1 é esse quadrado todo aqui. Aí depois o ponto 2, o segundo quarto do tempo não tem nada. No terceiro quarto ele é o Mi, mas veja que ele é o Mi da segunda oitava. Por quê? Porque ele não tem traço embaixo, nem tá escrito o número. Tá bom? Então, quando tá minúsculo, é o da segunda oitava. Aí eu venho aqui. Perdão, aqui eu esqueci de colocar, de ajustar a grade, né? Então, eu vou fazer de novo aqui. 1.1. Aí, ponto 2 não tem nada. E o ponto 3 vai ser o Mi. Ó, batalha naval, Mi 3. Tá bom? Esse aqui, Mi 3, terceiro quarto do tempo. Tá? Olha lá, ó. Mi 3, terceiro quarto do tempo. Agora no quarto quarto eu vou ter o Sol. Esse Sol, ele não tá maiúsculo, nem tá, então é o Sol que tem. Logo, lembra, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, por exemplo, se você colocar esse Sol, se você colocar esse Sol aqui, ele tá errado. Por que que tá errado? Esse Sol aqui seria o Sol 1 com tracinho embaixo. Tá bom? Então, ó, o Sol que ele quer, se aqui é o Mi minúsculo, o Sol é esse aqui. Ó, essa nota aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Se você não tiver intimidade com isso, vai contando aqui nas teclas. Olha só, agora a próxima nota que ele quer é o Dó maiúsculo. Lembrando, ó, minúsculo para o maiúsculo vai subir uma oitava. Então, se ele estava nesse Mi aqui, que é o Mi 2, o Dó em maiúsculo vai ser da oitava 3. Ó, já tem o Dó aqui. É esse aqui. Tá? Aí agora eu vou colocar no tempo certo, que é o 1.2.1. Olha aqui, ó, eu errei na hora de colocar, ó, ele tocou a tecla preta. Aí o que que eu vou fazer? Descer para cá, tá? Errei aqui.
Pronto. Agora aqui eu tenho Dó maiúsculo. Depois eu quero, no próximo tempo, o Mi maiúsculo e o Sol. Então, ó, o Dó, Ré, Mi maiúsculo. Agora eu quero o Sol maiúsculo. Aí eu já estou colocando aqui na posição certa. Ó, errei a nota. No caso aqui eu posso arrastar para cima. Tá bom? Se você vê que, se você quiser conferir se a nota está certa, ó, conforme eu aperto, ó, a tecla, ela... Tá vendo? Depois eu tenho o Dó 4. Ó, que já está marcado aqui. Como é que eu sei que é o 4? Porque além dele ter o 4 do lado, olha lá, além dele ter o 4 do lado, ele está sublinhado para cima. Aí depois eu tenho no 1.3.1 pausa, e aí eu desço para o Sol. Então, ó, esse... Opa! Então, lembrando que a gente tem... Ó, a próxima nota é o Sol. Só que se eu fizer isso, tá errado. Qual o erro? Olha aqui, ó. A nota tá certa, é o Sol. Mas ele tá no 1.3.1. Eu quero no 1.3.2. É esse aqui, tá bom? Aí eu estaria errando o ritmo da nota. Isso é o ritmo, tá bom? Depois um Mi maiúsculo. E em seguida o Dó maiúsculo. Aí eu desço aqui, para onde foi. O Mi já até tocou, está na mesma linha. E depois o Dó. Ó, eu estou aqui no 1.3.4. 1.4.1 vai ser o Sol minúsculo. O Sol minúsculo, ó. Se o maiúsculo é o 3, o minúsculo é aqui, ó. Então você vai contando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E na hora de você descer, você faz ao contrário. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Isso vai te ajudar a não ficar contando só para cima. Por exemplo, você quer a nota Si, aí você vai lá e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Olha o tempo que você perdeu. Ok, você achou a nota. Mas se você for no Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, quando você vier aqui, ó, Dó, Si, você já achou, tá bom? Então, estamos aqui. Sol, depois o Mi, minúsculo, que aí vai ser... Gente, ó, vou errar aqui. Qual foi o erro que eu fiz? 2 vezes. Olha aqui, ó, tá tudo no 1.3.4, tá bom? Então não é assim, a nota tá certa, mas o lugar tá errado. Ó, o Sol é no 1.4.1, que é essa daqui, ó, 1.4, primeiro quadradinho. Depois, no 1.4, segundo quadradinho. Aqui seria o ponto 3 e aqui seria o ponto 4. Ele quer no ponto 2. Tá? Então, o ritmo, se errar o ritmo, tá errando, acertando a nota, mas errando o exercício. Aí depois ele termina no Dó 1. O Dó 1 é no 1.4.3, ou 1.4.1. Vou até fazer errado aqui, ó. Aqui tá a nota certa, o Dó 1, né, que é a última nota que ele quer, ó. Olha lá, o Dó 1, que tá com tracinho embaixo, Dó 1. Ele quer no 1.4.3, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2 e aqui é o ponto 3, tá? Vamos ouvir, até para ver se eu não errei nada. Vamos lá. Né? Ficou assim, né? Vamos colocar um pouquinho mais lento para a gente ouvir esse exemplo do exercício, né? Essa foi a ideia, tá bom? Eu dei o exemplo aqui de um exercício, então agora sim a gente fecha a aula. E aí lá você vai entrar, como eu já disse, lá no Pendlev, vai fazer o seu login, vai procurar o trabalho Subdivisão em 4 tempos, e aí vai ter um exercício para escrever, e aí vai estar em cifra melódica exatamente como está aqui na tela para vocês, tá bom? Desse jeito. As músicas que eu escolhi, ela vai estar só o minúscula ou maiúscula, tá bom? Então, se você puder usar o Dó 2 para o minúsculo e Dó 3, né, igual aparece mais ou menos aqui, ó, no teclado, né, como eu disse, esse teclado aqui que vai aparecer, ele tem, ó, como se aqui, é porque, se eu coloco aqui, gente, afinação, tá?
Aí vem escrito C2, D, E. Fala, pô, mas que maluquice, professor. É porque esse programa ele é americano. Aqui no Brasil, nos países latinos, são diferentes as notas, tá bom? Então, e essa coisa da cifra menor, eu não tenho como personalizar isso. É um programa que ele já vem pronto. Se eu tivesse como personalizar, eu faria. Tá bom, então vocês têm que fazer essa adaptação. Se você coloca aqui, clica em afinação, ele não vai ficar desse jeito. Mas é como se fosse ó, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que são essas primeiras notas aqui. Minúsculo, e depois começa o Dó maiúsculo, Ré maiúsculo, e assim vai. Então, no caso, estaria dentro dessas 2 oitavas aqui. Tá bom? Então, agora